Todas as noites, independente do clima, alguma coisa anda pela nossa rua, assoviando bem baixo. Só é possível escutar o assovio se você estiver na cozinha ou na sala de estar. E ele sempre acontece exatamente às 3h03 da manhã. O som dele começa muito fraco no início da nossa rua. Nossa casa fica no meio da rua, então o assovio passa por nós antes de começar a desaparecer lentamente na direção do final da nossa rua, que é uma rua sem saída. Quando eu era mais novo, minha irmã e eu entrávamos escondidos na cozinha no meio da noite para escutar o assovio. Meus pais com certeza não gostavam disso e davam uma bronca na gente sempre que eles nos descobriam na cozinha de noite. Mas eles nunca foram muito duros com a gente, já que a gente sempre seguia a única grande regra que eles tinham estabelecido. A grande regra era: nunca tente olhar para o que quer que seja que esteja assoviando. Minha vizinhança é um lugar estranho. Eu moro aqui desde que eu tinha 6 anos e eu adoro esse lugar. As casas são pequenas, mas bonitas, com jardins grandes e vários lugares para explorar. Tem várias crianças da minha idade que moram aqui também. Eu fiz 13 anos recentemente. Eu e as crianças daqui crescemos juntos e sempre brincamos no final da rua sem saída, ou corremos através da vizinhança toda. Esse lugar é um ótimo lugar para eu crescer e me desenvolver. Eu estou velho o suficiente para perceber isso. Só tem 2 coisas estranhas por aqui: o assovio noturno e o fato de que as pessoas que moram aqui costumam ter muita sorte. O assovio nunca me incomodou muito. Como eu disse antes, eu não consigo ouvir ele do meu quarto, mas meus pais não gostam de falar sobre ele, então eu parei de fazer perguntas sobre ele. Meu pai é um cara calmo, alto e forte. Ele tem um sotaque, já que ele se mudou para aqui, para os Estados Unidos, quando era uma criança. A família do meu pai, meus avós, vieram das ilhas. É assim que eles chamam sua terra natal. Meu pai, a única hora que ele não fica calmo é quando o assoviador aparece. Ele começa a falar mais rápido, os olhos se movem rápido e ele fica claramente nervoso e sempre nos lembra da única regra, a grande regra: não tentem olhar para fora da casa quando o assoviador passa. Mas não é como se a gente pudesse olhar mesmo se a gente quisesse. Pois veja bem, há várias venezianas em todas as janelas da nossa casa, que são basicamente persianas sólidas e pesadas, que servem como bloqueios de janela, que podem ser trancados. Cada um desses bloqueios de janela possuem uma tranca. O meu pai sempre tranca as janelas antes da gente ir para a cama toda noite e esconde a chave no seu quarto. Já a minha mãe, eu não sei direito o que ela pensa sobre os assovios noturnos. Eu já cheguei a ver ela na sala de estar, logo antes das 3h03 da manhã, quando o barulho começa. Eu posso enxergar ela de noite se eu abrir minha porta só alguns centímetros para poder espiar através da pequena abertura. Ela não faz isso muitas vezes, pelo menos eu não vi ela fazendo isso muitas noites. Mas pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, ela senta no grande sofá vermelho da sala para poder escutar o assovio. O assoviador faz a mesma melodia todas as noites. Lembra que eu te disse que existem 2 coisas estranhas no lugar onde eu moro? Bem, além do nosso assoviador noturno, todo mundo na vizinhança tem muita sorte. É uma coisa difícil de explicar,
E meu pai, por algum motivo, não gosta que a gente fale sobre isso. Mas basicamente, coisas boas simplesmente acontecem com as pessoas que moram aqui. Geralmente, são coisas pequenas, como ganhar um sorteio pequeno de uma rádio, ou receber uma promoção inesperada no trabalho, ou até mesmo achar alguma coisa valiosa enterrada no jardim. O clima é muito bom por aqui, não existe crime, e os jardins das pessoas florescem de uma forma muito vibrante no outono. Eu já ouvi minha mãe dizer que morar aqui é como se fosse receber 1 milhão de pequenas bênçãos. Mas a principal razão pela qual nós ficamos aqui, que é a mesma razão pela qual nós nos mudamos para cá, é a minha irmã mais nova, Nola. Nola nasceu muito doente, com alguma coisa errada nos seus pulmões. Ela nem podia ficar em casa depois de nascer. Ela ficava sempre no hospital. Eu me lembro que ela era bem menor do que os outros bebês. Ela respirava com a assistência de uma máquina. Nós nos mudamos para essa vizinhança porque ela fica perto do hospital. E assim que nós chegamos aqui, a Nola começou a se curar. Os médicos não entendiam o que tinha acontecido. Eles tentaram inventar que eles tinham feito sei lá o que supostamente tinha dado certo e curado a minha irmã. Mas era bem claro para todos nós que eles estavam totalmente confusos e não sabiam como que a minha irmã tinha se curado. Mas meus pais sabiam. Até eu sabia. Lá no fundo, todos nós sabíamos que a Nola se curar foi apenas mais uma das milhões de pequenas bênçãos que nós recebíamos por morar nessa vizinhança. E é por isso que nós ficamos aqui, mesmo depois de descobrir que para cada pequeno milagre que acontece aqui todos os dias, de vez em quando, algumas coisas ruins acontecem. Mas só acontecem se você olhar para o assoviador. Veja bem, nossa vizinhança tem um comitê de boas-vindas. O comitê sempre aparece com uma cesta cheia de presentes quando alguém novo se muda para a vizinhança. Eles são bem amigáveis. 4 pessoas do comitê apareceram na nossa casa quando nós nos mudamos para cá 7 anos atrás. Eles bateram papo com a gente, me deram uma barra de chocolate e pediram para segurar minha irmã no colo. Era sua primeira semana fora do hospital, então eles foram extremamente cuidadosos com ela. Então, o comitê pediu para falar com os meus pais em particular. Então eu fui enviado para o meu quarto, onde eu ainda conseguia ouvir quase tudo que eles falavam. O comitê de boas-vindas contou para os meus pais sobre quão boa era a vizinhança. Boa até demais. Boa de uma maneira que era até difícil de explicar. Então eles contaram para os meus pais sobre a parte que era mais difícil ainda de explicar. Eles contaram sobre o assovio que acontecia toda madrugada, às 3h03 da manhã, e acabava precisamente às 3h05 da manhã. O comitê, que era um grupo de pessoas, nossos vizinhos, avisaram meus pais que o assovio era bem baixo e nunca ia nos machucar, contanto que nós não olhássemos para o que estava fazendo o som. Eles enfatizaram muito essa parte, e eu estava empurrando mais e mais o meu ouvido contra a porta, me esforçando para ouvir tudo. Eles disseram que as pessoas que procuravam pelo assoviador e olhavam para ele tinham uma mudança na sua vida e na sua sorte, algumas vezes de forma trágica. Era como se uma nuvem negra de azar ficasse em cima de qualquer pessoa que olhasse. Então, a partir daí, tudo que podia dar errado, dava errado. O envelope que o comitê trazia com eles continha vários pedaços de jornais com notícias sobre acidentes de carro, vidas arruinadas, mortes e acontecimentos anormais. Nem todo mundo acaba morrendo ao ver o assoviador, mas eles basicamente perdem sua vida. Não há luz nas suas vidas nunca mais, disse uma pessoa do comitê para o meu pai.
Eu podia sentir que a minha mãe não estava levando eles a sério. Ela ficava perguntando se isso era algum tipo de trote que era aplicado em novos vizinhos. Em certo ponto, ela ficou brava, acusou o comitê de tentar nos assustar e nos expulsar da vizinhança, e perguntou se eles eram racistas devido ao fato do meu pai ter nascido fora do país. Meu pai teve que acalmar minha mãe. Ele disse que podia perceber a sinceridade nos nossos vizinhos e que eles estavam só tentando ajudar. Ele explicou que tinha crescido escutando esse tipo de história da sua mãe e que ele sabia que existiam coisas estranhas nesse mundo. Algumas dessas coisas estranhas eram boas e outras más. Depois que o comitê saiu, meu pai foi até uma loja de ferragens, comprou venezianas para as janelas e trancas para bloquear a vista das janelas e instalou em todas as janelas depois do jantar. Naquela primeira noite, na nossa nova casa, eu saí do meu quarto escondido às 3 da manhã e acabei encontrando meu pai no sofá da sala, no meio da noite, segurando a minha irmã no colo. Meu pai fez um sinal de silêncio com seu dedo, mas logo em seguida deu alguns tapinhas no sofá, me chamando para sentar do seu lado. Eu me sentei e nós ficamos ali, esperando o assovio. Exatamente às 3h03, nós escutamos o assovio. Ele apareceu e logo depois desapareceu, assim como os vizinhos descreveram. O assovio retorna toda noite. Nós nunca olhamos para ele e nós só aproveitamos as nossas pequenas bênçãos todos os dias. Minha irmã, Nola, respira bem e acabou se tornando uma garota forte e esperta. Meu pai até se juntou ao comitê de boas-vindas. Nós não recebemos novos moradores frequentemente. Afinal, por que é que alguém se mudaria dessa vizinhança e desocuparia uma casa? Mas, eventualmente, quando alguém novo se muda para cá, meu pai e o comitê fazem a recepção e explicam a situação usando recortes de jornal, contendo notícias de acidentes bizarros e tragédias. Eu sempre consigo perceber, baseado na expressão do meu pai, se a nova família levou o comitê a sério ou não. Há pouco tempo atrás, uma nova família se mudou para a casa que fica bem ao nosso lado. A antiga dona da casa, a senhora Maddie, morreu aos 105 anos de idade. Ela viveu uma longa e boa vida. Parecia que nossos vizinhos iriam se adaptar sem problemas. Eles acreditaram no comitê de boas-vindas e escutaram os conselhos do meu pai sobre tampar e trancar as janelas, já que eles também tinham um filho novo. Quaisquer que sejam aquelas notícias de jornal que o comitê usa para convencer as novas famílias, meu pai nunca nos deixa ver, mas eu imagino que devam ser notícias muito convincentes, já que os nossos vizinhos levaram eles a sério de primeira. Uma noite, quando nossos vizinhos tiveram que viajar, eles deixaram o filho deles, Holden, para ficar um tempo conosco na nossa casa. Ele tinha 12 anos e estava uma série abaixo de mim na escola. Eu não conhecia ele muito bem antes disso, mas assim que seus pais deixaram ele na minha casa depois do jantar, eu pude perceber que a estadia dele não seria agradável. Você sabe quem é que fica assoviando lá fora toda noite? Holden me perguntou assim que os adultos saíram de perto. Nós três estávamos ali sentados na sala, e algum filme da Disney estava passando ocasionalmente na televisão. Eu e minha irmã trocamos um olhar. Nós não falamos sobre isso, eu disse para ele. Eu acho que é aquele homem esquisito que mora na casa amarela, Holden disse. O Sr. Tolles? Sem chance, ele é super legal, minha irmã disse. Então ele deve ser um psicopata,
Holden disse, encolhendo seus ombros. Minha irmã Nola ficou visivelmente tensa. Nós não falamos sobre isso. Vamos para o meu quarto jogar videogame, eu disse. Nós passamos as próximas horas jogando, comendo pipoca e assistindo filmes. Uma típica festa do pijama. Porém, eu pude ver que Holden estava ficando agitado. Depois que meus pais trancaram as janelas, nos desejaram boa noite e foram para a cama, Holden se levantou do seu colchonete e se aproximou da minha cama, onde eu e a minha irmã estávamos sentados. Vocês já tentaram olhar? Está quase na hora, ele perguntou. Assim como é típico em uma festa do pijama, nós perdemos a noção do tempo. Eu fiquei chocado ao perceber que ele estava certo. Já era quase 3 horas da manhã. Não, nós nunca tentamos, eu disse suspirando. Eu não posso nem tentar olhar, porque o meu pai tranca as janelas toda noite e esconde a chave, Holden disse. O nosso pai também faz isso, Nola disse. Não, ele não faz, Holden disse. Ele faz sim, você viu ele fazer, eu disse para Holden. O seu pai tranca as janelas, mas ele não esconde a chave. Ele coloca a chave no chaveiro normal, Holden disse, sorrindo. E daí? Eu perguntei, já preocupado com o que seria sua resposta. Eu já tinha notado que meu pai não escondia mais a chave depois de todos esses anos, porque ele já sabia que nós levamos isso muito a sério. Depois do seu pai trancar as janelas, eu fui ao banheiro, e no caminho do banheiro, eu posso ter espiado o quarto deles, e é possível que eu tenha visto onde ele coloca a chave, e, talvez, eu tenha entrado no quarto deles e pegado a chave, Holden disse. Nola e eu encaramos ele enquanto seu sorriso ficava maior. Sem chance que você fez isso de verdade, eu disse. Vai lá, abre a porta dos seus pais e veja com seus próprios olhos a fechadura no criado mudo, Holden disse enquanto encolhia os seus ombros. Fiquem aqui e não se mexam, eu disse para os dois. Eu me apressei até o quarto dos meus pais, mas hesitei ao chegar na porta. Se o Holden não estivesse mentindo, meu pai ficaria furioso. Muito furioso mesmo. Me dava medo só de pensar nisso. Eu abri a porta do quarto, somente uns 2 centímetros, e olhei lá dentro. Mas estava muito escuro para enxergar. Respirando bem fundo, eu entrei no quarto. Depois de dar 2 passos, eu congelei. O assovio começou e eu podia escutar ele claramente, bem do quarto dos meus pais. Eu nunca tinha percebido isso, mas, desde que a gente se mudou, meus pais podiam escutar o assovio toda noite bem do quarto deles. Eles nunca tinham contado isso pra gente. Se eu dormisse no quarto deles, eu não acho que eu conseguiria dormir com esse barulho. Eu fiquei ali meio paralisado, escutando o barulho do assovio se aproximar, sem saber se eu devia ligar a luz ou chamar o meu pai. Barulhos suaves na sala de estar me trouxeram de volta para a realidade. Nola! Eu gritei, correndo para fora do quarto dos meus pais. Holden e Nola estavam de pé, perto de uma das janelas. Eu pude ver ele se atrapalhando com a tranca de uma das janelas. Eu ouvi um clique. Holden tinha falado a verdade. Ele realmente estava com a chave. Ele deixou uma risada escapar. Nola estava do seu lado, meio curvada e com medo, mas talvez um pouco curiosa também. O assovio estava passando bem pela nossa casa naquele momento. Eu acho que eu soltei um barulho pela minha boca, não tenho certeza. O tempo pareceu congelar, mas eu juntei forças para me mover. Eu não sou muito rápido, eu nunca fui atlético, mas, de alguma maneira, eu percorri a distância entre eu e a minha irmã, rapidamente. Meus olhos estavam fixados nela, mas eu ouvi o Holden destravar a janela e remover a cortina. E então, eu ouvi o assovio bem do outro lado da nossa janela.
mas eu estava com os meus braços ao redor de Nola e eu nos virei tão rápido que ela já estava de costas para a janela. A janela estava destampada. O assovio parou. Eu senti a minha irmã tremendo nos meus braços. Não olhe para ele, eu disse para ela. Nós estávamos posicionados de modo que ela estava de costas para a janela, enquanto eu estava de frente para a janela. Meus olhos estavam fechados. Eu senti a minha irmã balançar a cabeça no meu ombro, concordando que ela não iria olhar. Com meu outro braço, eu estendi minha mão, tentando encostar no Holden. Minha mão encostou no seu braço. Ele estava tremendo muito mais do que a minha irmã. Holden, eu perguntei. Silêncio total. Eu estiquei mais ainda o meu braço, tentando encostar na janela, com os meus olhos ainda fechados. Eu toquei o vidro da janela com as pontas dos meus dedos. O vidro estava gelado, muito mais gelado do que deveria estar nessa época do ano. Eu subi a minha mão, ainda encostando no vidro, procurando a corda para fechar a cortina. O vidro começou a ficar mais quente à medida que eu subia a minha mão, e eu sentia um zumbido no vidro com os meus dedos. Eu tentei não pensar no que podia estar do outro lado da janela. Finalmente, eu encontrei a corda com os meus dedos e puxei ela forte, tampando a janela com a persiana. Eu abri meus olhos. Com a luz fraca que vazava da cozinha, eu consegui ver o Holden, pálido, encarando a janela fechada. Holden, eu perguntei de novo. Ele se virou para mim com os olhos arregalados, e então ele gritou. Luzes se acenderam no corredor. Os passos dos meus pais correndo batiam no chão de madeira. Eu não me virei para olhar para eles. Meus olhos estavam fixados no Holden. Ele estava pálido. Ele tinha mordido seu lábio tão forte que havia uma linha vermelha de sangue escorrendo no seu queixo, e ele tinha molhado as suas calças. O que aconteceu? Meu pai perguntou atrás de mim. Eu consegui tirar os meus olhos do Holden. Olhei para o meu pai e disse. O Holden olhou. Eu nunca tinha visto meu pai assustado antes, mas eu vi naquele momento o completo terror no seu rosto. Aquilo era o medo genuíno de um pai. Foi só o Holden que olhou? Meu pai perguntou. Eu balancei a cabeça, dizendo que sim. Meu pai soltou um suspiro de alívio. Ele parecia tão aliviado que quase parecia que ele ia comemorar. Mas então ele se virou para o Holden e seu rosto mudou. Eu me perguntei se ele estava se sentindo culpado por se sentir feliz ao saber que só o Holden tinha olhado. Houve uma batida na porta. Todos nós congelamos. O Holden chorou. Não atende a porta, minha mãe disse. Ela estava de pé no corredor. Eu sempre achei que ela era cética, mas, naquela noite, todos nós acreditamos. Eu percebi que meus pais seguravam tacos de beisebol que provavelmente tinham tirado do seu quarto. A batida veio de novo, dessa vez mais alta. Por favor, não abram a porta, Holden sussurrou chorando. Meu pai se aproximou dele e o abraçou. Nós não vamos abrir, nada vai entrar aqui, meu pai prometeu, ainda segurando o taco de beisebol. Dessa vez, a batida foi forte o suficiente para sacudir a porta. Holden gritou de novo, e Nola me abraçou forte. Minha mãe se aproximou e se ajoelhou perto da gente, abraçando eu e a minha irmã. Chama a polícia, minha mãe sussurrou para o meu pai. As batidas imediatamente pararam. Meu pai olhou para a gente. Vocês acham que... Meu pai foi interrompido por batidas frenéticas que depois se transformaram em pequenas batidas mais silenciosas. Polícia! Chamem a polícia! A coisa disse do lado de fora da porta. A voz que vinha de fora soava exatamente como a minha mãe.
como um papagaio repetindo suas palavras. Polícia. Chama a polícia. Polícia. A coisa disse. Minha mãe nos apertou mais ainda. Polícia, polícia. A coisa repetiu. Pelo amor de Deus, para com isso, a minha mãe sussurrou. A batida voltou mais forte do que antes. A porta tremeu, e então parou. Depois de um momento, eu ouvi a batida de novo, mas estava vindo da porta de trás. Todos nós viramos ao mesmo tempo para a direção da porta de trás, mas a batida imediatamente voltou para a porta da frente. A batida voltou para a porta de trás. E então voltou para a porta da frente. Da frente ia para trás, e de trás ia para a frente. Tudo ficou quieto, e então ficou alto de novo. De repente, o som estava vindo das duas portas ao mesmo tempo. Batidas fortes e pesadas, como uma marreta. Então, algo começou a bater contra todas as janelas da casa, e então começou a bater nas paredes. Parecia como se a gente estivesse dentro de uma bateria, com várias pessoas tentando tocar ao mesmo tempo. Era como se fôssemos uma tartaruga e algo estivesse tentando nos arrancar da nossa casca. Pare, pelo amor de Deus! Holden gritou. As batidas pararam. Eu não vou contar. Eu juro que eu não vou contar para ninguém o que eu vi. Por favor, vá embora. Holden disse, encarando a porta. Nós ficamos 1 minuto no total silêncio. Então nós ouvimos uma batida leve na janela pela qual Holden tinha olhado mais cedo. Holden voltou a chorar, soluçando como se fosse um prisioneiro assistindo sua forca sendo construída do lado de fora da sua cela. Meu pai segurou ele com força, mas ele nunca mentiu. Ele nunca disse para o Holden que tudo ficaria bem. As batidas na janela continuaram durante o resto da noite. Eu perdi a conta do tempo que nós ficamos ali, amontoados na sala de estar. Eventualmente, minha mãe tentou levar eu e as outras crianças para o meu quarto, enquanto meu pai vigiava a porta. Mas assim que entramos no meu quarto, as batidas voltaram. Tão altas que era impossível ignorar. Eu estava com medo de que a porta fosse cair. Nós voltamos para a sala de estar e as batidas fortes na porta pararam. Apenas as batidas fracas na janela continuaram. Nenhum de nós dormiu aquela noite. As batidas leves na janela pararam às 7 horas da manhã. Esse é o horário quando o sol nasce aqui na cidade. Nós esperamos mais 2 horas antes do meu pai abrir as persianas das janelas. Ele nos fez entrar no seu quarto primeiro. Eu ouvi ele saindo pela porta da frente e depois eu ouvi ele voltando. Tudo bem, finalmente acabou, meu pai disse. Os pais do Holden voltaram na hora do almoço. Meus pais foram até a casa do Holden e todos eles entraram por um momento. Nola e eu assistimos tudo da nossa janela. Quando meus pais voltaram, eles pareciam desanimados, mas eles não nos contaram o que eles tinham falado para a família do Holden. Era um domingo, então todos nós passamos o dia juntos, pedimos pizza e assistimos filmes. Naquela noite, todos nós dormimos juntos no meu quarto. Nola e minha mãe na minha cama junto comigo, e meu pai numa cadeira que ele puxou da sala. Não houve mais batidas naquela noite, ou em qualquer outra noite seguinte. Nós não vimos muito Holden naquela semana, mas na quinta-feira havia um caminhão de mudança na casa dele. Depois da escola, Nola e eu assistimos eles fazendo as malas durante a tarde. O que mais me marcou foi como Holden e seus pais pareciam cansados. Todos eles estavam pálidos, com bocas desanimadas e olhos sem vida.
Mesmo do outro lado da rua, eu conseguia perceber que algo estava errado. Holden e sua família foram embora antes do pôr do sol. Eu me lembro exatamente o que o comitê de boas-vindas disse para os meus pais quando nós nos mudamos para cá. Nem todo mundo acaba morrendo ao ver o assoviador, mas quem sobrevive basicamente perde sua vida. Mesmo sobrevivendo, não há luz na sua vida nunca mais, e o resto da vida fica cheio de desgraças. Eu acho que os pais do Holden devem ter olhado para o assoviador, seja para confortar o filho deles se eles não acreditavam na história, ou para dividir o fardo com o filho se eles acreditavam na história. Eu olho para minha irmã às vezes, feliz e jovem, e eu imagino o que teria acontecido se eu não tivesse sido rápido o suficiente para impedir que ela olhasse. Se ela tivesse olhado naquela noite, será que eu teria olhado também para confortar ela, para dividir o fardo? Eu fico aliviado que eu não tive que passar por isso. Nós ainda moramos na casa, naquela vizinhança. Nós ainda ouvimos o assoviador passando toda noite. As bênçãos, a sorte, as coisas boas aqui são boas demais para se abandonar. Mas nós somos cuidadosos. Nós não convidamos mais ninguém para passar a noite aqui. E meu pai esconde a chave das janelas muito, muito bem. E não é como se eu tentasse procurar a chave. Algumas coisas devem ficar escondidas mesmo.